Lucas Rossafa, Sport News Mundo. Gabriel, boa tarde. Gostaria que você falasse a respeito desse seu bom início com a camisa do Guarani. Foram apenas 4 jogos, mas em pelo menos 3 deles você teve participação decisiva, que foi contra América Mineiro, CRB e Cuiabá. E também a respeito dessa saída de bola com os pés que você tem tido ali com os zagueiros e volantes, que também já culminou num gol do CRB no último sábado. Boa tarde, Rossafa. A respeito desses 4 jogos que eu fiz, estou muito feliz pelo meu desempenho individual, mas também pelo desempenho coletivo da equipe que vem crescendo nesses últimos jogos, né? E graças a Deus consegui contribuir nesses jogos, né? E saímos felizes com resultados positivos. E ali na saída de bola, né, é o que a gente está começando a trabalhar agora com o professor Felipe. No começo ele nos pediu para arriscar o menos possível, né, e com a medida que o trabalho vai sendo construído, nós conseguiremos atribuir cada vez mais opções de saída de bola para ir ganhando confiança ali atrás. Luiz Felipe Leite, Rádio Brasil Campinas. Oi, Gabriel. A minha primeira pergunta é a seguinte: você que chegou como uma espécie de terceiro goleiro, não era cotado para ser titular quando chegou ao Guarani, numa reformulação da posição, com a chegada também do Rafael Pim, que foi titular em alguns momentos, e com falhas dele e com uma lesão do Jefferson Paulino, a oportunidade foi para suas mãos e você a agarrou, foi muito bem, apesar da falha no derby. Eu gostaria que você falasse do seu momento pessoal enquanto jogador do Guarani, enquanto titular do Gol Bugrino. Boa tarde, Luiz. Estou muito feliz por estar vivendo este momento aqui no Guarani, né? Graças a Deus tive a oportunidade e consegui ajudar o Guarani, consegui ajudar o grupo, né? Com boas ações. Espero dar continuidade, né? Uma regularidade para continuar ajudando o Guarani. E muito feliz em vestir essa camisa do Guarani, esse clube de tradição, né? E esperamos dar continuidade, né, nas vitórias para pôr o Guarani no lugar que ele merece estar. Gabriel, minha segunda pergunta é sobre estrutura. Você veio do Atlético Paranaense, que disputa a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, tem um orçamento muito superior ao Guarani e também uma estrutura muito diferente à disposição. Quando você veio para o Guarani, ainda assim a perspectiva de ser titular, você sentiu diferença nesse aspecto? Você poderia falar quais foram as suas primeiras impressões quando chegou ao Guarani? Quando cheguei ao Guarani, eu vi que o Guarani é um clube, né, que busca sua melhora em estrutura e profissional, né? É um clube que deu todas as opções do trabalho, né? Então, eu não senti muito, vou ser sincero, eu não senti muito, por conta que o Guarani ofereceu uma estrutura de trabalho muito boa, né, para estar exercendo, né, no dia a dia o melhor possível. Marco Guarizo, Rádio CBN. Gabriel, não é segredo para ninguém que o Guarani está procurando um goleiro que ganhe a posição, né? Afinal de contas, houve falhas. Isso não é nenhuma crítica, mas é uma constatação, né, que aconteceu em alguns jogos. E você mesmo acabou tendo uma falha no derby, né? Foi atribuída a você. Como que você conseguiu manter a calma, né? Manter a concentração e a confiança para ganhar a posição de vez no Guarani? Boa tarde, né? A gente busca dia a dia estar trabalhando, né? Nós somos seres humanos, estamos passíveis ao erro, né? E quando ele acontece, tem que se manter o mais calmo possível, cabeça melhor possível para reverter aquela situação. Então, a gente busca no dia a dia de trabalho, né, melhorar e manter a confiança para o decorrer do trabalho. Gabriel, depois de 2 vitórias consecutivas, né, ter essa semana aí para descanso, para recuperação, para implantação do trabalho do Felipe, foi boa ou foi ruim? Ainda mais agora que o Guarani deixou a zona do rebaixamento. Foi muito boa, né? Essas 2 vitórias, como eu já falei, foi um fôlego para nós na competição, né? Um reanimado ânimo para continuarmos lutar por os nossos objetivos, né? Porque quem joga no Guarani tem que pensar grande, que tem que almejar coisas altas, né? Porque é um clube de tradição, é um clube de camisa, né? E é um clube que vai estar no lugar que ele merece estar.
E com essas 2 vitórias, né, prova o valor do nosso grupo, o quanto o nosso grupo é forte. E com certeza, né, vamos subir na tabela e vamos buscar, né, este acesso. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. De terceira opção a titular do gol do Guarani, você esperava este momento tão cedo no clube? A gente que é jogador de futebol, né, a gente busca tá sempre pronto para quando a oportunidade aparecer, porque quando ela aparece, ela não avisa. Então nós temos que estar sempre preparado, porque quanto menos espera, ela aparece, né? E eu carrego algo muito comigo, né? Que cada treino é como se fosse um jogo, né? Então cada treino que eu fazia com os alunos relacionados era como se fosse um jogo para mim. Então a oportunidade ela apareceu e graças a Deus eu pude aproveitar, né? Da melhor maneira possível. Ainda em cima desta pergunta que eu lhe fiz, a responsabilidade, na sua opinião, ela aumenta até por conta da situação do Guarani dentro do campeonato? Quanto mais você vai ganhando jogos, vai jogando bem, as cobranças elas vão surgir para que você mantenha um bom nível, né? O difícil não é você chegar, o difícil é você manter. Então é isso que nós, como equipe, vamos buscar, né? Manter, né, esse bom nível agora que conseguimos desses 2 últimos jogos e buscar subir na tabela e se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Gabriel, a sua estreia foi lá em Belo Horizonte contra o América Mineiro, quando você teve uma atuação muito boa, foi extremamente decisivo para garantir o empate do Guarani. Ter tido uma estreia como aquela, fazendo várias defesas, sendo responsável direto pelo resultado, te deixou mais tranquilo, vamos dizer assim, diminuiu um pouco a pressão sobre os seus ombros para as partidas seguintes, em que você também, já falado aí do Deb, né, tirando aquele segundo gol do Deb, você teve atuações regulares. A boa estreia ajudou a você a manter essa regularidade que tem tido? Boa tarde, Carlos. Principalmente a confiança que o grupo passou, né, para mim, né, antes do primeiro jogo contra o América Mineiro, foi muito importante para a gente sair com um bom resultado lá em Minas Gerais. E graças a Deus eu pude contribuir, né, com o grupo, né, mas a confiança que o grupo me passou foi muito importante para desempenhar um bom jogo lá. E é isso que nos move, né, esse espírito de grupo, né, um ajudando o outro, para continuar ajudando o Guarani a subir na tabela. E uma outra pergunta, o quanto que muda o ambiente essas 2 vitórias seguidas, né? Já foi comentado aí, o Guarani também saiu da zona de rebaixamento e dificilmente vai voltar, né? Mesmo com o complemento aí da rodada no final de semana. Quanto que você sente que pode mudar o ambiente em relação à confiança pelas 2 vitórias, por ter batido o líder, por ter melhorado na tabela? Você acha que agora sim pode ser uma tendência o Guarani evoluir, conseguir reagir, conseguir as vitórias que faltaram no início do torneio? Sim, com certeza, né? A vitória traz um novo ânimo, traz um fôlego, né? Traz uma confiança a qual nós estávamos precisando ter, que só a vitória ela traz os bons resultados. E com certeza essas 2 vitórias foram muito importantes, né, para a nossa crescente no campeonato, como eu falei na entrevista para o Sport TV. E creio que depois dessas 2 vitórias nós teremos uma sequência muito boa e subiremos na tabela. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa tarde, Gabriel. Eu queria saber qual a diferença de abordagem do Felipe Conceição em relação aos outros técnicos, já que a gente viu uma mudança de comportamento muito grande nesses 2 últimos jogos. Um time jogando com raça, um time jogando com vontade. Queria saber qual foi o tipo de abordagem e o que mudou, o Felipe Conceição fez para que esse tipo de atitude mudasse dentro do campo. Boa tarde, Fernando. Cara, a nossa mudança de atitude foi o principal, né? Porque nós sabíamos que nós entramos nessa situação e só nós poderíamos sair. E o professor Felipe Conceição chegou, né? Ajudou-nos também, né, mentalmente. E com esses 2 jogos conseguimos, né, mudar a atitude, né? E pôr o espírito do Guarani em campo, que é lutar, que é a raça, né, que é correr até o final. E conseguimos essas 2 vitórias importantes para dar esse fôlego para conseguir subir na tabela. Oswaldo Luiz, EPTV. Gabriel, boa tarde. Tem um ditado antigo no futebol que diz que goleiro não é posição, é cargo de confiança. Você acha que você já passou essa confiança para a torcida do Guarani, para a comissão técnica, para os seus companheiros?
Você já tem um cargo de confiança na equipe? Boa tarde, Oswaldo. A gente busca trabalhar dia a dia, né, pelas oportunidades. E quando ela aparece, a gente tem que aproveitar da melhor maneira possível, né? Mas com os pés no chão, com humildade, trabalhando dia a dia, para poder manter, né, uma regularidade. Então, à medida que você vai trabalhando, a confiança vai vindo, mas é necessário também manter os pés no chão, porque sabemos que tem muita coisa ainda a acontecer, e a cabeça boa, porque tem muita coisa boa para o Guarani ainda na competição. Ô Gabriel, e uma segunda questão, depois daquela estreia lá contra o América, que você foi importantíssimo para segurar o empate 0-0, vieram 2 partidas em que a defesa foi vazada, o derby e o CRB, e aí novamente o time saiu de campo sem tomar gol. Isso dá para o goleiro uma segurança, claro, mas para todo o elenco também passa uma segurança, uma confiança, sair de campo novamente sem sofrer um gol? Nós trabalhamos dia a dia para chegar nos jogos e não sofrer gols, né? É um trabalho coletivo, né? Porque a gente começa defendendo lá do atacante, lá do Júnior Todinho. Então, quando todo o esquema de uma equipe ele funciona, então é menos provável que aquela equipe tome gol. E foi o que mostramos contra o Cuiabá, uma equipe bem sólida, né? Bem firme na defesa, e a consequência é que não levamos gol. Então, esse é o passo, né? A cada jogo que passa, buscar, né, ter essa solidez na defesa, que começa pelo ataque, e buscar levar o menos de gol possível na competição. Pois não, Washington Melo, canal Esportes Online. Gabriel, gostaria que você falasse aí sobre a sua carreira. Quando você era menor, jogava entre os amigos, você sempre gostou de jogar no gol ou jogava na linha e depois você acabou gostando aí da posição de goleiro? Enfim, fale um pouco, né? Como surgiu essa vontade de ser goleiro, aonde você iniciou, se você está desde o início nas categorias de base do Atlético Paranaense. Grande abraço. Boa tarde, Washington. Abraço. Então, eu iniciei na escolinha do Corinthians Alagoano, né? Lá em 2010, né? Iniciei como zagueiro, né? Mas os treinadores viram que eu era muito alto, né? Que não tinha muita desenvoltura e me colocaram para o gol, né? E a partir dali em 2011, no Corinthians Alagoano, eu comecei a ir para o gol, né? E para mim era só uma brincadeira, né? Mas com o passar dos anos aquilo foi ficando mais sério. Daí em 2013 eu fiz um teste, né? Uma peneira para o Atlético Paranaense. E através dessa peneira eu passei e ingressei, né, no Clube Atlético Paranaense, né? Aos 15 anos de idade. E fiz toda a minha formação de base ali no Atlético, né? 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, né? E aonde que foi o clube que me formou como pessoa, né? Formou em caráter, formou como jogador, e aonde eu estreiei profissionalmente. E hoje eu tenho a alegria de estar aqui, né, no Guarani, né? Realizando um sonho de criança, né? Que é estar jogando profissionalmente por um clube profissional, né? Clube de tradição, e grato a Deus por tudo que passou, por o clube que me formou, e grato a Deus também pela oportunidade que o Guarani de abrir as portas para dar continuidade na minha carreira profissional. Gabriel, minha outra questão é em função das falhas dos goleiros anteriores, a torcida do Guarani fez até uma pressão para que você pudesse também ter aí uma oportunidade. Inclusive, eu divulguei nas minhas redes sociais um vídeo com os melhores momentos das suas defesas. Ter aí o apoio da torcida logo no início da sua trajetória no Guarani como titular é uma responsabilidade a mais? Bom, nós temos um grupo de goleiros qualificados, né? O Rafael Pim, o Jefferson, o Lucas, né? São pessoas muito trabalhadoras que buscam dia a dia, né? Dar o seu melhor. E o apoio da torcida é muito importante, né? Para todo o grupo de goleiro, né? Porque a torcida apoiando o grupo de goleiro, ela está apoiando o Guarani, está apoiando a equipe do Guarani, né? Então não sou só eu, Gabriel, né? Eu tenho companheiros de equipe que me ajudam diariamente, que me apoiam, né? Então todos estão incluídos no processo. Então o apoio da torcida é muito importante para todo o grupo de goleiro, para toda a equipe do Guarani. E muito feliz, mais uma vez, por essa oportunidade de poder
tá estreando por essa equipe, tá fazendo bons jogos. Espero manter a regularidade e continuar com o apoio da torcida.